Olá, olá pessoal, iniciando a nossa live aqui. Pessoal, esperar o pessoal entrando aí. Vamos falar hoje sobre saúde mental em tempos de quarentena e estou muito feliz por essa oportunidade, a nossa primeira live com a doutora Raquel, médica psiquiatra, doutora Raquel Basso. Vamos esperar ela entrar. Quero agradecer a Adriana, o Rodrigo Fidêncio, Priscila, Letícia Leal, Andréia, doutora Raquel. Entrando, fico muito feliz. Doutora Raquel Basso. Boa noite, doutora Raquel. Oi, John, tudo bem? Tudo, muito feliz, iniciando a nossa live. Explicar para todos que estão entrando aí agora, nesse comecinho, essa live é resultado de uma enquete que a gente fez no Insta, nos stories aqui, sobre o que as pessoas gostariam de abordar nesse tempo de quarentena, e com mais de 60% dos votos, as pessoas entendem que a gente deveria abordar algo sobre saúde mental, porque nesse período de pandemia a gente teve mudanças no comportamento, não só da sociedade, mas do indivíduo, que gerou aí muitas situações que merecem a gente discorrer sobre esse assunto. Então, eu tive a oportunidade de lançar nossa primeira live com a doutora Raquel Basso, né, médica, nossa psiquiatra, que é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma profissional renomada, todo mundo só fala muito bem dela, e quero agradecer por ter aceitado esse convite. Né. Tem mais pessoas chegando aí, Grazi, a Rosana, fico muito feliz com todos que estão acompanhando. E queria que a nossa doutora Raquel me desse uma boa noite, pessoal que está chegando. John, queria muito agradecer, eu fico muito feliz. Primeiro agradeço, né? Fiquei muito, semana passada, quando tu me mandou o convite, na verdade, primeiro eu fiquei um pouquinho apreensiva. Estava falando antes para ti, a gente se conheceu quando eu trabalhava no CAPS, né? Quando eu era médica no município. E sempre foi um desafio para mim, né? As questões de falar um pouquinho em público. E quando a gente fazia os debates, os matriciamentos no município, a Thalita, que era a coordenadora, sempre dizia: doutora, você tem que falar, você tem que levar o conhecimento, enfim, mas sempre foi uma coisa que a gente segura um pouco, né? Mas quando tu me trouxe isso, eu fiquei um pouquinho apreensiva, mas eu fico muito feliz em poder trazer essa questão, porque realmente é uma preocupação. E quando veio essa questão da pandemia, a gente começou a receber todo o material nos grupos médicos, foi uma coisa que foi premente nosso, de como que a gente ia lidar com os pacientes psiquiátricos, e nós, profissionais, os médicos, ficaram apreensivos, como que vai ser o emocional dos nossos pacientes, os que já são psiquiátricos, os que ainda não têm um transtorno, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como que a sociedade vai trabalhar com eles e qual o suporte que a gente vai dar na questão do distanciamento. E aí, quando tu me trouxe isso, eu falei, olha, né, apesar de, às vezes, a gente ter um pouquinho de dificuldade de falar, eu acho que vai ser uma coisa legal, vai ser uma forma fácil da gente trazer conhecimento e talvez ajudar muita gente que, às vezes, ainda está em casa, tem uma certa preocupação, e tirar a dúvida da população. Enfim, te agradeço o convite, e quantas vezes for preciso, se tu precisar e eu puder ajudar, eu estou disponível, tá? Poxa, muito obrigado, doutora. Eu vou falar mesmo por mim, quando iniciou
a questão da pandemia, que houve decreto, a quarentena, era algo surreal, assim, né? A gente foi impactado com essa informação. Eu tive alguns momentos de pico de ansiedade, estressado com tanta informação, me senti impotente, sabe, doutora? Naqueles momentos, nos primeiros dias, a gente quer fazer algo para ajudar, para contribuir, mas a gente vai percebendo que a gente vai ficando impotente de toda essa situação. E queria que falasse um pouquinho, eu acredito que muitas pessoas, doutora, passaram por isso que eu passei. O nervosismo, o sentimento de ansiedade, você acaba ficando estressado, e aí você vive, você está sendo bombardeado de muitas informações pela mídia, enfim, e isso traz medo. Traz medo, você fica preocupado com a sua família, com seus amigos, com a cidade, você fica excessivamente preocupado. Eu me senti assim. O que fazer, doutora? Como reagir nesse momento? Na verdade é assim, né, John? A preocupação não foi apenas da sociedade que eu digo, das pessoas leigas, vamos assim dizer. A sociedade médica, os profissionais da saúde como um todo, não só estavam, como estão muito preocupados. A questão da saúde mental tem sido discutida e desde o começo foi na primeira semana ali, para tu ter uma dimensão de como ficou tudo isso, nós começamos a ser solicitados, os profissionais da psiquiatria, no grupo da Associação Catarinense de Psiquiatria, nós começamos a ser solicitados por um cadastramento para ser voluntários dos profissionais que estavam na linha de frente, né? Do tamanho que estava o estresse dos profissionais, né? Então, a gente começou inicialmente a fazer um trabalho voluntário com os profissionais de Florianópolis, né? Que estavam trabalhando, trabalhando 4 e folgando 4, porque realmente o que a gente começa a chamar de reação aguda, o estresse começou a ficar muito evidente entre esses profissionais. Então, isso não é uma coisa para gerar mais desconforto na população, é para mostrar para as pessoas que estão ouvindo a gente que não é só a população que está apreensiva, são todos nós, né? Nós da saúde mental, os profissionais que estão na linha de frente, a geração atual, e eu acho que desde a crise de 29, ninguém viveu nada nem parecido com isso, né? Então tá todo mundo muito apreensivo, alguns sofrendo mais e outros menos. Então, o que eu tenho recomendado, principalmente para os meus pacientes, e isso foi uma coisa que já aqui em casa, desde o começo, eu comecei a falar tanto para os meus familiares, para os meus pacientes, né, o meu marido que gosta muito de ver notícia, né? A primeira coisa que eu comecei a orientar, tentar filtrar ao máximo a questão de mídia, né, e de noticiário. A gente sabe que a gente tem a curiosidade, a gente quer estar sempre engajado, saber o que está acontecendo, mas é o que eu oriento assim, a gente não pode criar um bloqueio e fingir que nada está acontecendo. Lógico que não. Mas eu penso que 1, 2 vezes por dia, no máximo, olhar o que está acontecendo e tentar ver as coisas por um outro prisma. Ver a notícia, saber o que está acontecendo e filtrar. Não absorver mais aquelas coisas, tentar olhar coisas mais positivas, né? Seguir as orientações. A questão do isolamento vertical e horizontal é uma questão de um debate muito importante, são questões econômicas muito difíceis, né? A questão da orientação de quem pode ficar no isolamento horizontal, quem pode ficar no vertical, quem puder ficar em casa, fique em casa, né? Quem puder resguardar os seus idosos, resguarde os seus idosos. Quem puder cuidar dos pais, fazer as compras dos pais, façam isso. É uma forma de tu interiorizar que os teus familiares estão precavidos, né? Não estão tão expostos. Limitar essas questões
tentar fazer com que a gente esteja próximo, ter um contato social, isso é importante que a gente tenha, para a gente nutrir as questões de afeto, né? Então, estar conectado com os familiares, isso é importante. A questão da rotina também, eu percebi que a gente, na primeira semana ali, no começo até foi engraçado, porque todo mundo tentou começar a organizar a casa, fazer uma série de coisas tudo diferente. Na primeira semana foi tudo muito, muito legal, vamos assim dizer, embora fosse novo, né, e meio desconcertante estar trancado. Mas logo depois começou uma apreensão muito grande. Eu estou trancado, eu não posso fazer as coisas, né? Então, o que a gente tem, o que se orienta, né? Vamos tentar organizar a nossa vida o máximo com uma rotina dentro das nossas limitações. Não ter rotina agora é uma coisa horrível, desconcerta o nosso cérebro. Nós não fomos condicionados a não ter rotina. Isso gera muito mais ansiedade. E aí depois eu quero falar um pouquinho da ansiedade, né? Porque a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando de ansiedade patológica, né? A gente tem que saber entender que ansiedade é um processo natural do nosso corpo, é um processo fisiológico, né? Aliás, a ansiedade, ela tem que acontecer. Até acho, teve uma palestra que a gente deu ali em Camboriú, que um colega achei muito feliz a colocação dele. Ele disse que 99% da população é ansiosa e 1% ainda não descobriu o que era. Achei muito interessante essa colocação dele, e é verdade. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma reação natural do corpo frente ao estresse. É um estado normal diante de episódios de tensão, de preocupação. Ela nos impulsiona a realizar projetos, a planejar futuro. Ela é um mecanismo de fuga nossa, né? O que acontece? Quando essa ansiedade começa a nos trazer prejuízo funcional, ela começa a nos trazer desconforto, nos trazer sofrimento psíquico, aí ela vira uma patologia. Aí ela não é mais uma ansiedade fisiológica, ela é uma doença, né? Aí ela começa a cursar com irritabilidade, ela começa com medo excessivo, a gente começa a ter alteração no padrão do sono, geralmente a gente fica insone, a gente pode ter sintoma físico, né? Com aceleração do coração. Você falou da rotina e falando da ansiedade, eu tenho também percebido, não só as pessoas próximas a mim, a minha família, até a questão da mudança também do sono. Né? Não é porque você tem tempo livre que você dorme mais. Eu, por exemplo, estou dormindo menos, estou lendo mais, e isso é um fator também que é significativo no comportamento do indivíduo nesse momento, né? Por isso que a gente fala da questão da rotina, né? Quando a gente faz uma alteração, às vezes, o que está acontecendo muito agora, como a gente tem, às vezes, muito tempo de ócio durante o dia, a gente tende a fazer um soninho ao longo do dia. Esse sono ao longo do dia altera o nosso padrão de sono-vigília. E aí, a gente dormindo um pouco ao longo do dia, a gente não induz o sono da noite. Só que a gente desregula todo o nosso processo de sono, e esse processo de sono desregulado mexe, a gente não tem noção do que é uma alteração do sono. O sono da noite, ele é crucial na nossa vida. Ele rege uma boa parte das nossas questões metabólicas, né? O sono da noite não é... Você dormir 8 horas durante o dia não é a mesma coisa do que dormir 8 horas de sono à noite, né? O sono da noite, por exemplo, a gente tem 2 fases do sono. O sono REM e o sono não REM. O sono REM, que é o sono mais pesado, aquela segunda fase do sono, é a fase do sono onde a gente tem a fixação de memória, né? Onde a gente tem o relaxamento das nossas fibras do corpo, né? Onde a gente realmente relaxa o corpo, onde a gente tem uma série de regulação, por exemplo, a gente tem
uma coisa que eu bato muito nos meus pacientes que têm predisposição à obesidade, é nessa fase do sono que a gente tem uma regulação de grelina e leptina que altera a questão do nosso metabolismo com relação à obesidade. Então, o paciente que não tem essa fase do sono tem uma predisposição muito grande à obesidade, né? Porque essas substâncias estão relacionadas à vontade de comer doce, de comer substâncias calóricas, né? Então, tudo isso interfere na nossa vida, no nosso metabolismo intrínseco. E aí a gente não entende isso. Tem muita gente que está vendo série a noite inteira, durante o dia dorme, está totalmente alterado. E quanta gente está ganhando muito peso, né? Porque está comendo compulsivamente, também pelo mecanismo de ansiedade. Então, eu tenho percebido, ali na primeira semana a gente ficou sem atender, porque o decreto pediu que as consultas eletivas fossem suspensas. E aí, agora com o retorno, tem muito paciente voltando e dizendo que está com um padrão de sono alterado, né? Porque começou a ver muita série, enfim, não está conseguindo dormir direito, que está com piora dos sintomas de ansiedade, e muito paciente que está ganhando muito peso, né? Doutor, eu estou comendo compulsivamente. E aí, quando a gente vai desenrolar o histórico do paciente, a gente percebe quanta alteração teve na rotina em tão pouco tempo, cerca de um mês e pouco, né? Então, realmente, as questões de ordem psíquica interferem muito, né? A questão do distanciamento social e essa mudança, a gente não tem noção do que é a mudança de rotina nas pessoas. E por isso que quando tu me propôs essa live, eu pensei, não, realmente, eu acho que é uma oportunidade boa de a gente abordar e ver quanta coisa o nosso psicológico pode interferir, né? As questões do estresse, enfim, pode interferir nessa questão do coronavírus. Doutora, a tua dica para ansiedade, então, é ter um padrão de rotina. E o medo? Como é que faz com o medo? Eu tenho medo de pegar o coronavírus, eu tenho medo que alguém da minha família pegue. Como se relacionar com isso? Queria que falasse um pouquinho para a gente. Tá, vamos lá. Sabe que teve uma pesquisa que eu achei muito interessante, que eles fizeram entre os dias 14 e 15 de abril, se eu não me engano. Foi uma pesquisa por telefone. Eles entrevistaram cerca de 1.591 pessoas, se eu não me engano, e eles perguntaram quais foram os sentimentos que mais impactaram, que definiam as pessoas com relação ao coronavírus, né? E elas disseram que 60% responderam que o coronavírus trazia preocupação, 40% responderam que traziam ansiedade e 34% responderam que o coronavírus trazia medo, né? E aí, o que eu falo sobre isso? Essas sensações, quando elas ocorrem de forma corriqueira, quando elas ocorrem de forma momentânea, elas são normais, né? Só que quando elas passam a ocorrer por períodos muito persistentes, elas podem desencadear transtornos psiquiátricos, né? E aí, ou elas desencadeiam um transtorno psiquiátrico para quem ainda não tem um transtorno psiquiátrico, ou elas podem fazer com que pessoas que já têm transtornos psiquiátricos exacerbem os transtornos, né? Ou então aquelas pessoas que já têm um histórico de transtorno psiquiátrico acabem fazendo com que o transtorno que estava lá quietinho, estável, voltem e se exacerbem novamente, né? Então essa é a preocupação com relação a essa questão do medo, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era mais ou menos isso, né? Então, essa é a preocupação quando veio tudo isso, de que nós temos que tratar os nossos pacientes e a nossa população em geral para que essa questão do medo em relação a pegar o coronavírus ou os nossos familiares pegar o coronavírus não venham a ser acometidos, né, pelos os dois transtornos mais comuns, né, que a gente sabe que vai ter impacto na psiquiatria, né, que é o transtorno de ansiedade, né, principalmente o transtorno do pânico. O transtorno do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, e o transtorno depressivo, né. Teve uma outra pesquisa que foi publicada no final de março,
que trouxe ainda uma preocupação das pessoas em desenvolver um outro tipo de transtorno psiquiátrico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Onde a gente tem o desencadeamento de um sintoma que se assemelha a uma paranoia, a revivência do trauma, flashbacks, assim, né, traumáticos, episódios de pesadelo, enfim. Essa é a maior preocupação, assim, né? Até quando começou toda essa questão da pandemia, a Organização Mundial de Saúde já lançou uma cartilha com recomendação para a população, recomendações para a população, para justamente prevenir, algumas orientações para prevenir a incidência desses transtornos, né? Se para a gente que é adulto, doutora Raquel, já está difícil a gente enfrentar, né, esse momento que está exigindo muito mais de nós do que no dia a dia, imagina para nossas crianças, né? Eu vou falar da Júlia. Eu tenho uma menina de 10 anos, maravilhosa, inteligente, dedicada. É uma menina que eu tenho um amor enorme e aprendo muito com ela, mas ela também passou por momentos. Eu acho que esse confinamento das crianças é algo assim que, se é difícil para nós como adulto, queria que tu desse algumas dicas para as mamães, né, para os papais, para a vovó, para o vovô, o que fazer para ajudar as crianças, porque elas também ficam ansiosas, elas também têm medo, elas acabam recebendo essas informações. Eu vi que a Júlia, em alguns momentos, ela não queria sair na rua, ela falou, não, ninguém tem que sair. Em alguns momentos, ela ficou com medo que a vovó ficasse doente, ela toda hora mandava mensagem para a vovó não sai na rua. Quer dizer, eles acabam absorvendo muito mais e eu gostaria que falasse um pouquinho sobre algumas dicas do que a gente pode fazer para ajudar os nossos pequeninos, as nossas crianças. John, quando você me falou dessa live, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Você sabe que eu tenho um menino de pouco menos de 4 anos, né? Lindo ele. João é uma criança extremamente ativa, né? Você sabe disso. E acho que a gente podia fazer em um outro momento uma live só para falar sobre as orientações para as crianças. Verdade. Porque é uma coisa que as mães têm me trazido com muita carga no consultório. Doutora, o que eu faço agora com os meus filhos em casa, né? Principalmente com as mães que estão tendo que voltar ao trabalho, que as escolas estão paradas, né? Então eu tenho visto uma questão emocional também dos pais, uma preocupação, porque os avós são grupos de risco, né? Não tem com quem deixar. Então é uma questão da gente tratar pai e mãe e também tratar criança, né? Então acho que a gente podia passar a noite inteira aqui falando desse binômio, né? Pai, mãe e criança. Mas o que eu tenho, isso é um discurso que eu tenho no consultório durante toda a minha vida. A relação, só deixa eu te perguntar, John Lennon, não tá tendo eco? Tu não tá tendo eco? Aqui tá tudo de boa, doutora Raquel. Aqui eu tô tendo aqui. Tô tendo uma percepção. Tô te ouvindo muito bem, eu acredito que tá todo mundo aí te ouvindo legal. Que bom. Aqui eu tô tendo uma percepção de estar ouvindo. Agora eu acho que melhorou um pouquinho. No consultório eu falo sempre isso para os pais, né? Antes de acontecer a pandemia, eu já falava isso. A realidade, eu digo que a realidade da época da minha mãe é uma realidade de quando criança, é uma realidade totalmente diferente de quando eu fui criança, né? Nós somos crianças, que também é uma realidade totalmente diferente da tua menina e do meu filho. São realidades totalmente diferentes. Eu não sei até que ponto nós, pais, sabemos lidar com as nossas crianças, com a imersão das nossas crianças no mundo tecnológico, né? E agora, principalmente, com as nossas crianças super ativas, trancadas dentro de casa. Então, doutora Raquel, deixa eu só te interromper um pouquinho. A Silvana
confirmou ali que você está com um pouquinho de eco. Não sei se... né? Pois é, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Teu alto-falante não está ligado ali. Né? Deixa eu ver. Deu? Será? Vamos lá, pode tocar. Pode continuar, doutora. Continua com eco, será? Eu parei de ouvir o meu eco aqui. Deu? Parou. Pode tocar. Deu, né? Qualquer coisa o pessoal dá um toque. Tá, então vamos lá. Nossas crianças. Se tiver problema, vamos lá para as nossas crianças. Então, eu vou trazer um pouquinho a nossa culpa agora, enquanto pai e mãe. Vou trazer a nossa culpa. Parou, né? Obrigada, Silvana. Voltou de novo, eu acho. Eu acho que é um problema no meu cabo aqui. Oh, gente. Deu? Deu, gente? Não deu. Tava bom, doutora. Deu? Deu. Pode tocar, pode continuar. Vamos lá. Vamos trazer um pouquinho da nossa culpa agora. Nós estamos sempre muito... Nós somos agora pais e mães muito imersos no trabalho. Sempre pai e mãe que trabalham fora. Crianças que ficam... a maior parte do voz. Estão me ouvindo? Pode tocar, doutora. A gente está ouvindo. Agora não. Agora não estou te ouvindo. Deu? Vamos lá, pessoal, um probleminha. Agora deu. Pode continuar, doutora. Tá. São crianças... Tá me ouvindo, John? Tô te ouvindo, tá de boa. Pode tocar. São crianças que ficam muito tempo com os avós ou no ambiente escolar. E aí, quando chegam em casa, é o período de tomar banho. Ô, John, você me dá... Eu vou tentar trocar o fone, porque tá bom? Vocês têm certeza? Não, tá bom, pode continuar. Tá tranquilo. Pode tocar. Senão meu assistente já trouxe outro fone aqui. Pode contar. Quando chega em casa, são crianças, às vezes, afetivamente, às vezes, carente de pai e mãe, porque chega em casa o tempo de fazer as atividades escolares, tomar banho, comer, dormir, né? E aí, quando chega nos períodos que eles precisam e querem ficar com o pai e com a mãe, que é o fim de semana, é o tempo que a gente consegue despender para eles. Teoricamente, isso, se a gente for falar do ponto de vista psicológico, eu estou vendo a minha amiga aqui, Cíntia, uma psicóloga, estou vendo ela colocando aqui, culpa de pai e mãe, me ajuda aí, Cíntia. Isso é muito pouco para as nossas crianças, tá? E aí elas acabam tendo um padrão de agitação como forma responsiva muito maior. Quando a gente tira a criança de toda a rotina delas, assim como a gente tira da rotina do adulto, como a gente tirou no padrão de confinamento, elas tinham a rotina lá, né, no ambiente escolar, com as professoras, as atividades, tudo. Vamos pensar primeiro nas crianças pequenas, né? Elas chegam em casa e precisam reproduzir aquele padrão que elas tinham. E mesmo às vezes os pais estando em casa, a disponibilidade, às vezes, não só emocional, mas também física do pai e da mãe, de fazer todas aquelas atividades que o professor fazia de musicoterapia, as atividades de artes, enfim, o pai e a mãe às vezes não tem mais, porque vão fazer a meia-culpa, né? Às vezes a gente nem sabe mais fazer tudo isso, né? Talvez porque a gente não tenha recebido do pai e da mãe, porque às vezes nossos pais também já trabalhavam, ou porque realmente a gente não sabe mais ser criança, né? E aí vem toda uma bola de neve. A nossa criança demanda muito, a gente não sabe prover isso, ela é extremamente reativa, ela é extremamente ativa, e aí ela não tem a rotina, a gente não provê essa rotina, ela fica ainda mais, ela como um mecanismo
um mecanismo fisiológico dela, ela começa a ficar ansiosa por aquilo. Aí, em contraponto, a gente não consegue prover aquilo, a gente também diz para ela que ela não pode sair de casa e ir com um amiguinho porque tem um bichinho lá fora. Como assim, mamãe, um bichinho? Não tem um bichinho, né, que corre risco de pegar, a gente não pode, o amiguinho também não pode vir aqui, então eu vou na vovó. Não, a vovó não pode, você vai ter que ficar sem ver a vovó, porque a vovó, né, a gente só pode ver a avó pelo WhatsApp, enfim. Mas e agora? Minha vovó, que sempre ficava comigo nos momentos que você não estava, a vovó também não pode. A cabeça da criança não assimila tudo isso. Se nós, afetivamente, não conseguimos assimilar, às vezes, a distância do nosso ente querido, que dirá a criança? Então, a cabeça da criança faz um nó. A criança, ela não vai saber assimilar isso. Afetivamente, a criança não despende de uma capacidade emocional de fazer tudo isso. Então, eu brinco, às vezes, o meu esposo tenta sentar com meu filho e ele faz um discurso. João Lucas, olha pro papai. E aí ele começa uma saga. Eu falo, mãe, não adianta você fazer isso. Não adianta você falar essa montanha de coisa. O João vai assimilar um pedaço curto do seu discurso. Não é que nem uma criança, não é que nem dois adultos que vai fazer uma DR, né? Eu brinco. A criança não faz isso, né? A criança assimila pouco. Você tem que ter informações precisas e curtas para falar com a criança. Então, o que eu tenho dito? A gente tem que se engajar mais com as nossas crianças. A gente tem que sentar no chão, a gente tem que sentar na mesinha. A gente tem que fazer coisas lúdicas com ela. A gente tem que aprender novamente, ou para quem não aprendeu até hoje, a gente tem que aprender a ser pai e mãe. A gente tem que, pelo amor de Deus, tirar a tecnologia da criança. Eu brigo muito com isso, porque a gente delegou a criação dos nossos filhos e o tempo de atividade das nossas crianças ou para a escola ou para o eletrônico. A gente não tem noção do risco e das consequências que isso está gerando nas nossas crianças. Verdade. Para ter uma noção, John Lennon, na próxima classificação internacional de doenças, aquele CID que a gente usa, a gente está no CID 10. O próximo CID, o CID que vai vir agora, o CID 11, já vai vir um capítulo de transtornos psiquiátricos induzidos por tecnologia, para tu ter noção do que está acontecendo. E isso não é só nas crianças, né? Esses tempos atrás, eu estava andando com meu marido no shopping, e aí a gente passou por um restaurante, tinha 5 adultos. Desses 5, tinha 4 no telefone, num restaurante, eu acho que esperando a comida, enfim. E o outro, não sei, eu acho que ele estava em Nárnia, acho que ele estava em outro planeta, não sei onde é que estava, acho que ele estava olhando para o espaço. E os outros 4 mexendo. E eu falei, Maicon, antigamente a gente ia para um restaurante e a gente ficava conversando, enfim, até, né? Porque se é para todo mundo ir para um restaurante, cada um come em casa, sei lá, come sozinho, penso eu, né? E conversar falei, é bom, né? É isso, as pessoas... Exatamente, eu falei, gente, as pessoas saem para ir comer fora e fica todo mundo, não sei se estavam conversando pelo WhatsApp, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu fiquei apavorada, falei, gente, o que a tecnologia tem feito com as pessoas, né? Tem gente que se comunica dentro de casa e pede as coisas, eu acho, de um andar para o outro pelo WhatsApp, eu não sei o que acontece. As pessoas estão extremamente doentes, né? Tem uma pesquisa que saiu, se eu não me engano, do Japão, que é um país extremamente tecnológico, que comprovou que crianças, agora eu não me recordo a idade, mas crianças abaixo de 4 ou 5 anos expostas por um período considerável de tempo, cerca de 30% das crianças expostas à tecnologia desenvolveram estrabismo por causa do excesso de tecnologia, né? Exames de imagem também mostraram que uma área cerebral que está relacionada ao desenvolvimento da parte lúdica da criança acaba hipotrofiando
por causa do excesso de tecnologia também. Porque quando a criança fica com a questão do 3D ali, ela acaba não desenvolvendo, né? Ela fica só na questão dos jogos eletrônicos, enfim, ela não acaba desenvolvendo a parte lúdica dela, né? Então, estudos de imagem feitos com crianças a longo prazo percebem áreas cerebrais que acabam sendo hipotrofiadas. Então, enfim, são N coisas que acontecem. É isso que eu te digo, né? Falar de criança é uma coisa assim, absurda, assim. Eu não sou psiquiatra infantil, mas doutora, pelo pouco que você falou, já demonstra que afeta o desenvolvimento emocional, a saúde, né? Muito. Eu acredito também, nesse período, até a Letícia falou ali sobre a alimentação também, se isso altera também no comportamento. E se tu puder deixar alguma dica para os pais e mães em relação também aos adolescentes, para a gente já ir para uma outra fase ali depois de fechamento. Eu gostaria que tu desse essas dicas, falasse um pouquinho sobre os adolescentes e a alimentação. Ela altera? Como é que fica, doutora? A alimentação com relação ao corona? Essa ansiedade, ao comportamento, o nervosismo. Eu acredito que uma das dicas ali que tu deixou para com as crianças é a questão de ter atividade lúdica, tirar do digital, ter o afeto, viver, conhecer, né, ser pai, ser mãe, ok. A alimentação, ela é um processo importante, altera nessa questão de ansiedade, como é que faz? Porque a gente sabe que o adolescente mesmo, ele come o tempo todo, né? Porque ela está em fase de crescimento. Mas a criança, ela já tem um outro comportamento em relação a isso. O adolescente come o tempo todo e o adolescente está imerso na tecnologia também o tempo todo. Um público que tem crescido muito, que bom que tu falou do adolescente, um público que tem crescido muito na psiquiatria. Antes, o maior público, a pirâmide, né? Na verdade, quando a gente fazia a pirâmide psiquiátrica, a gente tinha um nicho maior na psiquiatria, era os adultos, né? A gente tem percebido agora como tem crescido os transtornos psiquiátricos na adolescência e na terceira idade, né? Aqui mesmo, a população que a gente tem na nossa região aqui, a gente tem percebido muitos transtornos depressivos, por exemplo, no idoso. Então, a gente tem que ter um olhar bem criterioso, principalmente nessa questão agora do confinamento na terceira idade, né? Então, o adolescente, a gente tem que ter esse cuidado também com relação à questão do digital. Temos que ter, e o adolescente, às vezes, já é fruto de uma criança da terceira fase da infância ali, que já começou uma inserção muito grande na questão digital, com pais que, às vezes, não têm uma relação de conversa com os filhos. A gente tem criado crianças e adolescentes também numa bolha, que eu digo, né? Porque a gente não quer, por a gente não querer trazer algumas responsabilidades ou porque a gente não tem sido pais mais incisivos, a gente não tem trazido responsabilidade para eles, porque à medida que a gente é pai e mãe, a gente cobra, né? Quando a gente não responsabiliza muito, a gente se esquiva de algumas coisas. E aí, quando chega na adolescência, quando a gente precisa afrouxar um pouquinho mais as coisas, os nossos adolescentes estão com baixo limiar de frustração. E aí, essa é uma preocupação. Nesses períodos nesse período de pandemia, eu atendi alguns adolescentes, né, com automutilação, né, me preocupou bastante, né? Porque antes eles tinham um refúgio com os outros colegas. Agora eles estão confinados com os pais em casa. E às vezes eles não têm uma abertura de conversar com os pais, porque não se acostumaram a conversar com os pais, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Às vezes, se enquanto pai e mãe a gente não tem essa proximidade, quem sabe encaminhar para um psicólogo, né? Nesse período, até que os pais e mães consigam saber lidar com tudo isso,
até que tu consiga lidar com isso, talvez leva num profissional, né? Doutora Raquel, falando ainda sobre o adolescente, é importante entender também que às vezes o pai e a mãe não têm esse diálogo e quando tem ainda acaba julgando o comportamento, né? Por que você está fazendo isso? Me dá o nome de quem está te fazendo isso, né? Então, eu acredito muito quando buscar esse profissional, né? Queria que tu falasse onde buscar esse profissional para ajudar esses adolescentes, para ajudar a família. A gente vai falar, eu vou te falar agora um pouquinho assim. A psicologia e a psiquiatria, e isso muito mais agora falando da minha área, né? Nós viemos de um sistema manicomial, né? Então nós temos um preconceito muito grande enraizado com relação à psiquiatria, principalmente, né? Quantos e quantos pacientes às vezes chegaram mudos, às vezes trazidos por um familiar, e o paciente chega na tua frente e emudece, né? E daí diz assim, fulano, para que você, né? Por que te trouxeram aqui? Eu não sei, para que me trouxeram aqui? Eu não sou louco, né? É aquela concepção de que o profissional da saúde mental é um profissional que lida com o louco. A gente entende, né? A gente vem a gente teve uma reforma psiquiátrica, mas a gente vem ainda daquela coisa de que o profissional da saúde mental, principalmente o psiquiatra, é aquele que lida com o louco, né? Da época lá dos manicômios, dos hospícios, enfim. Mas o psiquiatra, o que o psiquiatra faz, né? O psiquiatra tende a diagnosticar, tem a finalidade de diagnosticar, tratar, prevenir e reabilitar com relação aos distúrbios mentais, transtorno depressivo, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, depressão, né? Os meus colegas, né, que eu adoro, os meus colegas psicólogos, eu acho que a gente tem um casamento muito bom, né? Enquanto a gente às vezes trata com a parte medicamentosa, alguns psiquiatras fazem a parte também que tem formação psicanalítica, fazem a parte da psicanálise ou com a parte da psicoterapia. Isso é muito multidisciplinar, né? Mas nós temos isso, a gente exatamente, né? A gente encaminha quando o paciente às vezes precisa de uma orientação de cunho, a parte emocional também está desestruturada, seja só do contexto emocional individual ou às vezes sistêmico com relação ao contexto conjugal, ao contexto familiar, ao contexto laboral. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma questão disfuncional entre o adolescente e os pais, né? Às vezes, quando a gente voltou a dizer ali, hoje é muito difícil a gente entender que transtornos mentais acontecem muito, né? Ai, desculpa, peraí. E aí, como a gente tem esse preconceito, o pai e a mãe dizem assim, como assim? Você tem ansiedade, você tem depressão, o quê? Você não tem nada, você tem tudo, eu te dou tudo, você tem escola, você tem saúde, você tem... É bem por aí, né? É bem por aí. É isso que acontece. Você não tem nada, o que falta para você é surra, dizem isso, né? Você está se cortando, você está querendo chamar atenção, né? E aí, às vezes, quando acontece, eu brigo muito, né, com os pais e digo assim, eles tentam, até que às vezes, né, levam a um fim que a gente não quer, né? Então, por isso a importância de procurar um profissional, né? Exatamente. E que profissional, né? Nós temos a rede municipal, né? Ali em Camboriú nós temos o nosso CAPS ali na Lauro Miller, né? Ali próximo à prefeitura, e nós temos o suporte da psiquiatria e nós temos o suporte da psicologia também. Nós temos o nosso ambulatório de saúde mental. Eu não estou mais trabalhando no município, mas até quando eu saí, ali em outubro, nós tínhamos a psicologia ambulatorial, ali na policlínica, e nós também tínhamos a psiquiatria ambulatorial, e aí nós temos na rede privada também a psiquiatria e a psicologia, né? Isso depende de uma avaliação prévia. Alguns pacientes demandam medicação e alguns pacientes demandam apenas psicoterapia, né? O ideal eu sempre digo, a gente não pode negligenciar.
né? Levem esses adolescentes, levem as nossas crianças, levem os nossos idosos para uma avaliação. Às vezes é um quadro leve, um quadro moderado, vai tratar com medicação, vai fazer uma fase aguda ali, trata por um período de manutenção. As medicações não fazem, né, salvo algumas medicações, mas geralmente as medicações que a gente trata para ansiedade e depressão não fazem dependência, vai tratar por um período, depois a gente desmama a medicação, né? A gente tem um preconceito e diz, a depressão, essa doença, quando acontece, eu vejo muito quando acontece, né, um suicídio, uma coisa, eu vejo as pessoas publicando assim, esse mal que não tem cura. Na verdade, tem cura. Qual é o grande calo da psiquiatria? O grande calo nosso são os quadros de recorrência, os quadros em que a gente começa a tratar, o paciente melhora, abandona a medicação. Melhora, abandona a medicação. E aí chega um momento que vira uma doença crônica, e a gente não consegue mais tirar essa medicação, né? Mas, de forma geral, essas doenças a gente trata, melhora, e a gente consegue tirar de forma muito tranquila, tá? Então tá, doutora. E para nós fechar, né, já estamos aí a 50 minutos, ficaríamos mais 2 horas falando com a doutora. Uma dica para os nossos idosos, se tu puder dar alguma dica em relação aos nossos idosos. Na verdade, não é só os nossos idosos, mas uma coisa que eu tenho orientado muito. Nesse período, a gente tem falado muito com relação à questão do estresse, né? Eu vejo muita gente brigando na rede social, né? Todo mundo briga e todo mundo publica e cada um quer defender as suas coisas, enfim, né? Eu não gosto de entrar em tema polêmico, enfim, mas tenho percebido que os ânimos de todo mundo querendo defender, né, seu ponto de vista, exatamente, né? Eu tenho me preocupado porque eu vejo as pessoas muito estressadas, né? O que isso tem a ver com a pandemia, né? Tem tudo a ver. Por que eu falo isso? Nós estamos defendendo muito e a gente tem lido muito artigo da relação do estresse com a preocupação de não de infecções, né, mas com uma relação estreita com relação ao Covid. Por quê? A gente tem falado muito no nosso grupo de risco, né, dos nossos idosinhos, dos nossos pacientes comórbidos, os nossos diabéticos, nossos pacientes cardiopatas, os hipertensos, os nossos obesos, enfim. E o que isso tem a ver com o estresse? Tem tudo a ver com o estresse. Por quê? Nós temos um hormônio, acho que a grande maioria sabe, né, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio fisiológico, ele é normalmente produzido, né, no nosso corpo, faz parte do nosso corpo, faz parte para que o nosso corpo fisiologicamente desempenhe uma série de funções, né, ele trabalha no nosso sistema imunológico, ajuda nas questões inflamatórias, ele controla nossa glicemia, ele também ajuda no controle da pressão arterial, auxilia nosso sistema imunológico, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer com isso. Onde é que está... Meu marido disse para eu baixar o volume. Vamos tentar. Tudo certo. Por que eu trouxe isso? Porque o estresse, a gente está pesquisando, e o estresse está impactando no nosso grupo de risco. E aí, quando tu fala do idoso, eu trouxe isso. O estresse como hormônio. O estresse, quando a gente está muito estressado, a gente libera cortisol demais na nossa corrente sanguínea. Quando o cortisol está muito elevado, ele vai agir em várias partes do nosso corpo. Lá no nosso coração, ele vai elevar demais, ele vai fazer taquicardia, ele vai elevar a nossa pressão, elevando a nossa pressão nos nossos pacientes cardiopatas, nos nossos pacientes hipertensos, que são os nossos grupos de risco, descompensam demais, isso é muito ruim, né?
Nos nossos pacientes diabéticos, o cortisol em excesso vai agir lá no pâncreas, vai problematizar a questão da insulina, vai fazer o nosso sangue ficar muito docinho, né? Então descompensa a diabetes. No sistema imunológico, ele declina muito o nosso sistema imunológico, então a gente fica não mais suscetível, a gente não fica só mais vulnerável, mas se a gente adquirir o vírus, a gente não está com o nosso campo de batalha tá mais, né? A gente não está com ele tão abastecido para que a gente possa combater melhor o vírus, né? Com relação à insulina lá também, se a gente fica com um excesso de açúcar no sangue, a gente aumenta muito nosso índice glicêmico, então a gente estoca ainda mais açúcar, a gente fica mais gordinho, a gente piora a obesidade, que é o outro grupo de risco, né? Enfim, ele faz uma série de bagunça no nosso corpo. Então o estresse está sendo muito avaliado. Então é isso que eu digo, a gente tem que controlar os nossos níveis de estresse, né? E é isso que eu tenho dito, a gente tem que cuidar nesse envolvimento doido que a gente está tendo. A gente tem uma série de recomendações do que fazer. A gente sabe exatamente, a gente sabe o que não fazer, mas mesmo assim a gente vive num embate doido, né? Querendo, o que eu tenho mais percebido é esse embate maluco na tentativa de defender os nossos pontos de vista, que é o que eu percebo que mais tem estressado a gente. A gente não vai poder fugir muito da realidade que a gente está imerso. Isso é fato. A gente vai ter que seguir o nosso rito, esperar que essa pandemia passe. A gente não vai mudar o mundo. A gente vai ter que esperar que isso passe ao longo do tempo, com tranquilidade. Eu sei que não é fácil. E, enfim, né, e esperar uma coisa que eu trago muito para os meus pacientes, né, a gente tem pilares na psiquiatria, né, e um deles é muito evidente na psiquiatria. Os últimos 5 congressos brasileiros, e o sul-americano até, trouxe a questão da espiritualidade. Então, às vezes eu pergunto isso para os meus pacientes no consultório, e eles me perguntam assim, o que ela quer saber se eu tenho lado espiritual, se eu sou católica, se eu sou evangélica? Eles me perguntam, a mulher é doida, né? Não é. É porque a gente tem uma evidência muito forte de que pacientes que têm o lado espiritual desenvolto respondem muito mais a tratamentos médicos, inclusive tratamento psiquiátrico, do que ateus e agnósticos, né? Então ateu e agnóstico não consegue tratar. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que quem tem suporte espiritual responde muito mais ao tratamento psiquiátrico, né? Então, essa questão do estresse, essa questão dos transtornos psiquiátricos, a ansiedade, quem tem algum suporte espiritual, desenvolva isso, né, como forma de tranquilidade. Quem faz meditação, né, a gente, nos grupos médicos ali, a gente começou a dizer para os pacientes, peçam para os seus pacientes baixar aplicativos grátis de técnicas de respiração. A gente sabe que técnicas de respiração aliviam muito, né, melhoram a questão de oxigenação, enfim, tudo isso, tudo que a gente puder buscar para nos tranquilizar, eu acho que é viável. Então tá bom. Doutora, vai estourar a nossa 1 hora, que é o horário permitido pelo Insta aí. Quero te agradecer, doutora Raquel Basso, para a gente dividir essa live. Dá para fazer outras, tem conteúdo para isso. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que acompanharam a live. E mais uma vez, doutora Raquel, muito obrigado, parabéns pelo seu profissionalismo. Quero agradecer a todos que acompanharam a live. E eu tenho certeza que teus pacientes e todos aqueles que acompanham o teu trabalho estão orgulhosos de você por contribuir a tua experiência e teu conhecimento com a gente, tá bom? Querido, muito obrigada, que Deus nos ilumine. Se precisar, a gente pode fazer tantas outras quanto for necessário, tá? Pode colocar aí o que a gente precisar, se a gente precisar falar sobre as nossas crianças, a gente fala, enfim. O que a gente puder fazer para tranquilizar durante esse período, não é um período, né, tranquilo, eu sei que isso traz muita apreensão, mas enfim, a gente está aí para o que precisar. Tá bom, John Lennon? Obrigada. Então tá bom, doutora Raquel. Fico muito feliz que tu tenha essa preocupação, tá bom? Sim, tá bom. Beijão. Um abraço à família. Tudo de bom, tá? Um beijo, tchau. Beijo.